Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto do momento, que é a influenza H1N1. E como convidados nós trouxemos o nosso secretário municipal de saúde, Dr. José Júlio Balducci, e também enviamos nossa equipe para o México para entrevistar o Dr. José Bolio Rosado, médico infectologista daquele país. Pelo menos supomos que a gripe começou no México. Dr. Júlio, é um prazer tê-lo aqui conosco e falando também sobre H1N1 e esclarecendo um pouquinho mais a nossa população. Boa noite a vocês, é um prazer estar aqui com você. E realmente esse é um assunto que está em todos os noticiários do dia e eu acredito que esse programa vai ser bastante esclarecedor. Eu tenho certeza. Ô Júlio, acho que a gente poderia, acho que muita gente já sabe, tem muita especulação sobre o assunto, mas a gente poderia falar um pouquinho assim, a diferença, né? O que vem a ser o H1N1, essa gripe suína, e a gripe comum que todo mundo já conhece. O que você fala pra gente? Bom, na verdade as duas gripes são extremamente parecidas. A única diferença que você tem, na verdade, é o exame final, o exame de coleta de material, o exame laboratorial, que aqui no nosso país nós temos apenas 3 laboratórios credenciados a realizá-los e com isso a demora está sendo muito grande. Então nós temos que ter uma preocupação ainda maior em tratar todas as síndromes gripais praticamente da mesma forma e dando uma atenção especial para essa época do ano onde o vírus influenza está bastante disseminado. Exatamente, então aí pode-se até confundir com a gripe comum e com a gripe H1N1. Né? O laboratório, onde que é feito os exames, por exemplo, aqui no município de Poços de Caldas, Júlio? Em Poços de Caldas, nós colhemos o material, enviamos para Belo Horizonte, ele é processado no laboratório da FUNED e enviado à Fiocruz, no Rio de Janeiro. Mas nós estamos com uma série de problemas, resultados demorando aí em torno de 20 a 30 dias, o que serve apenas para o aspecto epidemiológico. Ou seja, para o resultado mesmo, para tratamento, fica difícil, porque a pessoa esperar 20, 30 dias já passou a fase, né? Então tem que se iniciar o tratamento até mesmo. Até porque né? o tratamento ele só é eficaz com o medicamento nas primeiras 48 horas. Fora disso, não tem mais a indicação do medicamento. E esse medicamento que é usado para a gripe H1N1 está sendo encontrado, Júlio? Porque teve acho que uns dias atrás aí, parece que estava em falta, né? Não estava encontrando esse medicamento e a população está meio apavorada, né, com a falta do medicamento. Não, o medicamento, na verdade, ele foi retirado do mercado no comércio pelo Ministério da Saúde para evitar a automedicação e a formação de estoques em casa. Isso foi muito bom, né? Como ocorreu em alguns países da América Latina, né? E em troca, o Ministério fornece sempre que seja formado o protocolo e nós solicitamos e nós temos pronto atendimento. Aqui em Poços nós temos a disponibilidade de um bom número, é um número suficiente, mas o protocolo para fornecimento de medicamento é bastante rígido, uma vez que as complicações e os efeitos colaterais também existem. Então a gente tem que ter muito cuidado na indicação do uso do medicamento. Eu acho que foi uma excelente medida do governo ter retirado das farmácias para evitar exatamente o que você falou, né? O uso da automedicação. E ainda mais que você falou que os efeitos colaterais desse medicamento também são uns efeitos bastante... Ô Júlio, vamos pensar assim, as formas de contágio, mudou alguma coisa? Quais as formas mais comuns de contágio do H1N1? A via aérea é a via mais favorável à transmissão do vírus, né? E o que nós temos notado é que está voltando a prática, as boas práticas, as boas maneiras que ficaram muito tempo abandonadas, principalmente aqui no nosso país, né? Aqueles simples gestos de ao tossir, ao espirrar, proteger a boca, colocar um lenço, colocar um lenço, lavar as mãos com uma maior assiduidade. E são coisas simples e que têm evitado bastante a disseminação do vírus. E a forma de transmissão, o vírus pode permanecer durante um tempo, em torno de 10 horas, numa secreção, e isso é um problema sério, porque ao espirrarmos, nós podemos estar contaminando alguma área de um móvel, uma maçaneta de porta, um veículo qualquer, e durante esse período, essa latência do vírus pode existir, disseminando a propagação do vírus. Daí a importância do asseio e lavarmos cada vez mais as nossas mãos. Lavar a mão constantemente, né? É importante. E o álcool gel, ele é importante, é fundamental aí na higiene e asepsia das mãos, Júlio? Nós temos falado que não só o álcool gel, mas principalmente a água e sabão. Água e sabão, né? É o melhor desinfetante. Exatamente. Nós temos que lembrar que o álcool ele tem um efeito bactericida, né?
E é claro que a utilização dele em gel é para que se evite aí acidentes com fogo, etc. Mas a grande indicação é o asseio com água e sabão várias vezes ao dia. Quer dizer, eu acho que a água e sabão substitui qualquer coisa. O álcool gel, como você falou, então não é pelo fato de ser o gel, é pelo fato de ser o álcool que está fazendo a limpeza das mãos, né? Ou seja, a asepsia das mãos. Ô Júlio, período de incubação desse vírus, quanto tempo é mais ou menos? De 3 a 5 dias é o período que leva para o período de incubação e é o período mais crítico da transmissão, né? Então é um período que quando começa a aparecer os sintomas, como nós dissemos aí, eles são muito parecidos com os sintomas da gripe comum, e isso dificulta um pouco o atendimento e o diagnóstico prematuro. Mas o que tem que ficar de alerta à população é que na evidência desses sintomas, principalmente um grupo de sintomas, não é apenas um sintoma isolado. A pessoa tendo apenas febre, isso não significa que ela seja gripada, né? Estando apenas tossindo. É um conjunto de sintomas, febre, tosse, dor no corpo, uma inapetência e... a debilidade do organismo, uma debilidade geral, né? Esse conjunto de sintomas e mais a complicação pulmonar é que leva à característica da síndrome da gripe para o vírus A. Ou seja, essa H1N1, então, eu acredito que os sintomas seriam assim mais característicos, né, mais acentuados, né, uma dor no corpo mais forte, bastante né, uma forte. febre mais alta, né? Exato, a febre sempre acima de 38 graus. E a complicação, como você acabou de falar, mais comum, ou seja, a pior delas é a complicação pulmonar, né, levando a pneumonia e, quem sabe, Deus o livre até a morte, né? A pneumonia hoje é a grande causa morte, né? O que na gripe A, o que mata realmente é a complicação pulmonar e principalmente em pacientes com baixa imunidade, pacientes mais debilitados. Um paciente sadio que venha a se contaminar pelo vírus da gripe A, ele muito provavelmente ele vai transcorrer todo o período da gripe de uma forma... Vai ter os seus sintomas, vai ter as dores no corpo. Se o organismo estiver mais resistente, vai ser muito mais difícil do vírus se instalar, ele vai conseguir se autodefender, né? E nós temos certeza que muita gente no nosso país tem contraído aí o vírus da gripe e tem se autodefendido e vai passar imune, né? E esse é o grande objetivo de nós estarmos sempre bem fisicamente, com a saúde em dia, né? Com a saúde em dia, né, Júlio? Ô, Júlio, a nossa população, por exemplo, então, quer dizer, como você falou agora há pouquinho, a forma de contágio, só voltando nisso daí, ele fica vivo, né, numa superfície lisa, por exemplo, até mais ou menos 10 horas. Então, a população tomar cuidado, né, que não é só no espirro, não é só no aperto de mão. Às vezes, um dinheiro que é muito manipulado, uma revista, um jornal, uma superfície lisa, maçaneta de porta, torneira, né? Acredito. Então, tudo isso aí, quer dizer, a pessoa acha que não está em contato com a pessoa que tem o vírus, mas está tendo contato com locais que já está o vírus ali, né? A preocupação da Secretaria de Saúde, inclusive, através da vigilância epidemiológica, tem sido nesse sentido. Nós temos feito orientações praticamente diárias a uma série enorme da nossa sociedade, envolvendo e mostrando que, por exemplo, a limpeza mais frequente dos ônibus da nossa circular, a limpeza das vans que transportam as crianças, a limpeza nas repartições públicas, nas empresas. Isso tudo tem sido pregado e divulgado a cada dia pela nossa vigilância, prevenindo realmente essa transmissão. Eu sei que vocês estão empenhando muito, né, na prevenção, né, para acabar mesmo, né, com a transmissão dessa gripe. Ô Júlio, nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre essas medidas do município, mas antes disso nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. O assunto de hoje é H1N1 com a presença do nosso digníssimo secretário municipal de saúde, Dr. José Júlio Balducci. E daqui a pouco, no último bloco, vamos ter também a presença do médico infectologista mexicano, Dr. José Bolho Rosado. Ô Júlio, falávamos agora há pouco, né, das medidas do município. Mais alguma outra medida que o município está tomando, alguma atitude do município em relação a essa gripe suína? Desde o início da crise, o município tem tomado uma série de medidas visando a orientação, principalmente, da nossa população. E seguindo sempre os protocolos e as orientações maiores da Secretaria de Estado e do Ministério, né? Então, nós temos feito
reuniões constantes com os diretores de escolas públicas e particulares, orientamos o município, através do seu prefeito, para que suspendesse durante mais uma semana o início das aulas. Temos feito uma série de palestras em empresas e demais setores da sociedade, tentando esclarecer. Nós achamos que o grande remédio contra essa gripe é realmente a informação. A população tem que estar sempre bem informada para poder não entrar em pânico e ter sempre um cuidado especial em não difundir a gripe. Eu acho que a população tem que tomar consciência também e tomar algumas medidas, né? Não só escutar e ficar. Né? Eu acho, por exemplo, entrou no ônibus, abriu as janelas, a pessoa que está com suspeita de gripe, não importa se é suíno ou a gripe comum, mas não ficar próximo a pessoas, nem aglomerados de pessoas, porque um espirro ali ele vai mandar vírus para, né, vários vírus ali, milhões de vírus. Nós temos que lembrar duas coisas, né, Luciano? Primeiro que a contaminação da gripe sempre foi dessa forma, através de tosse, espirro. Então, se uma pessoa, se ela estiver gripada, mesmo que não seja a gripe A, se for a gripe comum, a sazonal, ela também deve se proteger e proteger os seus próximos, para evitar também que os próximos peguem a gripe comum, que também ela tem uma certa complicação. A gripe comum mata 5% das mortes no Brasil por conta de complicações de gripe comum, né? Muito maior, inclusive, do que a gripe vírus A. E eu tenho dito sempre que essa preocupação da gripe A não é uma preocupação só do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, não. É principalmente da sociedade. A sociedade tem que se policiar, tem que se ajudar e se precaver. O grande responsável para que nós tenhamos sucesso nesse combate é a sociedade. Eu acho que, infelizmente, tem que ocorrer alguma morte, alguma coisa trágica, né? Para a população se conscientizar. Porque toda gripe, como você acabou de falar, a pessoa já tem que tomar as medidas, né? Espirrar com lenço ou colocar o próprio braço, né? O cotovelo, se não tiver lenço na hora. Então, a população tem que se conscientizar. Eu acho que, a partir daí, eu acho que essa gripe pode ser erradicada rapidamente, né, Júlio? Ela será ou erradicada ou então ela vai entrar no rol das gripes comuns, né? Nós já temos aí, é tradicional todo ano, no início do ano, próximo de abril, a vacinação em massa da população, principalmente as pessoas de mais idade, pessoas mais susceptíveis à gripe, prevendo a chegada do inverno e, claro, a chance de se contaminar pela gripe. E eu acredito que mais alguns anos aí, provavelmente já para o ano de 2010, nós tenhamos a vacina e essa gripe também vai entrar nessa forma de gripe comum, né, e passando todo esse pânico que hoje realmente assusta todos. Se Deus quiser, tem que acontecer isso. Como você acabou de falar, a vacinação, né, principalmente dos idosos. Essa vacina que os idosos, né, acho que a partir de 60 anos, né, pelo menos como sugere-se que seja tomado, resolve para essa H1N1, Júlio? Não, para H1N1 não. Ela não tem gripe ainda. O governo federal está providenciando ainda para esse ano um lote que vai ser destinado às pessoas imunodepressivas, de maior dificuldade de se ter uma vantagem maior como autoimune, para os funcionários da área de saúde, que nós estamos expostos diretamente com o contágio. Então, esse primeiro lote vai ser destinado a esse grupo de pessoas, né? E para o ano que vem, com certeza, já deverá no mercado a vacina, já de uma forma um pouco mais ampla. E a grande preocupação fica também para a sazonal do ano que vem, né? Já que entende-se que o ano que vem a própria vírus A pode vir modificado e de uma forma até mais agressiva, talvez. Mas pelo menos a população já se conscientizou, já tem várias medidas, né? Então acho que vai ser uma coisa mais suave, mais tranquila, né, Júlio? E nós temos que lembrar que muita gente esse ano está se contaminando, né? O fato de nós termos estatisticamente um número já detectado não significa que outras pessoas não tenham contraído o vírus e passado sem ser percebido ou passado como uma gripe comum, né? A Organização Mundial de Saúde tem relatado que 30% da população mundial vai contrair essa gripe e vai sobreviver. Sem saber que está com ela. Sem saber, ou então passando como uma gripe achando que é uma gripe comum. Ô, Júlio, vamos falar aqui na cidade de Poços de Caldas. Como é que a Secretaria de Saúde está em relação aos medicamentos? Tem estoque? Está em falta? Como que está isso? Como eu já disse anteriormente, nós temos um estoque mínimo, recebemos da Secretaria de Estado, e cada vez que nós usamos e o protocolo é preenchido corretamente, coloca-se à disposição, o governo, inclusive,
paga esse medicamento, que não é barato. Hoje custaria em torno de R$ 150 uma caixa para tratamento, que é um valor bastante alto para uma gripe, alto. né? E o governo disponibilizou isso no mercado e nós não temos tido problema até agora, não. E você imagina, numa casa, vamos pensar com 4 pessoas, uma caixa de medicamento para cada um. Para cada um, porque a caixa são 10 comprimidos e o tratamento são 2 comprimidos ao dia durante 5 dias. Ô Júlio, no calor, essa gripe melhora, o vírus tem menos chance de atacar o organismo em relação a baixas temperaturas ou não? Mesma Claro, coisa. A gripe como um todo, a gripe, seja ela a comum ou a gripe A, no inverno ela se propaga muito mais, pelas baixas temperaturas existe um contágio muito maior e nós esperamos que agora, com a chegada do final do inverno, né, com o aquecimento da temperatura, a propagação seja menor e os números epidemiológicos serão melhores. Essa é a grande esperança que nós temos para que nós possamos voltar a trabalhar normalmente com a saúde pública, pelo menos. Se Deus quiser, né, Júlio? Ô, Júlio, falar em sintomas. O contágio, né, de pessoas a pessoa que está contaminada, ela transmite a partir dos sinais e sintomas ou a partir do momento que ela já foi contaminada, ela também pode transmitir essa doença? A partir do momento que ela começa a manifestar a sua gripe, sintomas, né? Porque nós falamos aí que uma das formas mais rápidas de transmissão é o espirro. É o espirro. Então, a partir do momento que ela começa a espirrar, começa a tossir, né, ela começa realmente a contaminar as pessoas próximas e o ambiente, né? Então, é a partir daí que se desenvolve mais rapidamente a contaminação. E a pessoa que já teve H1N1, ela pode ter novamente essa mesma gripe? Não, os estudos mostram que ela fica imune. Imune, né? A chance pelo menos do H1N1 ela fica livre. Digamos assim, tem uma recaída 0%. É 0%. Mas, Júlio, o que mais que a Secretaria tem assim colocado em termos assim de campanha? Tem mais alguma campanha, alguma coisa que a Secretaria de Saúde aqui de Poços está fazendo? Olha, nós temos divulgado, né, também uma série de folhetos, participando de palestras e a orientação não só na área de saúde, mas na cidade como um todo, nos hotéis. Monitoramos no mês de julho 130 mil turistas que vieram a Poços de Caldas. Os hotéis tiveram monitoramento, uma orientação e graças a tudo isso nós não tivemos um atropelo maior. Em relação ao atendimento na saúde, que é o grande problema, devido à superlotação nas nossas policlínicas, postos de PSF, nós passamos uma orientação dando ao vírus H1N1 e particularmente a gripe e os pacientes com possíveis sintomas de gripe, atenção especial. Nós temos solicitado nos últimos dias a população que só procure os nossos serviços de saúde se realmente tiver algum problema mais sério, ou se que seja uma urgência, emergência, ou então... Se realmente necessitar, né? Exatamente. Para não tomar lugar de algum que tá não precisando. só para não tomar lugar, mas como também para não tumultuar os atendimentos e ir a um local onde provavelmente nós possamos ter alguém com o vírus, né? E já mais ou menos debilitado e vir a contrair o vírus. Então é um momento de bastante crítico do atendimento à saúde pública. Nós contamos com a população, com o entendimento da população, que nesse momento todos os nossos direcionamentos de atendimento estão em relação à gripe A. Ô Júlio, nós vamos fazer aí um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do nosso digníssimo secretário municipal de saúde, Dr. José Júlio Balducci. E daqui a pouco nossa repórter Érica Azevedo vai estar no México falando com um médico infectologista, como nós já falamos agora há pouco. Ô Júlio, a policlínica, quais seriam assim, as medidas, o tratamento inicial para esse pessoal que procura a policlínica ou supostamente que está com H1N1 ou com alguma gripe, algum sinal e sintoma? Qualquer cidadão a procurar a policlínica, ele vai ser atendido, diferenciado se ele tiver qualquer sintoma de infecção de vias aéreas, seja gripe, tosse, pneumonia, qualquer coisa, ele está sendo atendido no segundo andar, onde nós separamos uma ala só para esse tipo de atendimento. Vale lembrar que os sintomas, por serem muito parecidos, inicialmente se trata de uma forma bastante tradicional, tratando dos sintomas, da febre, da dor no corpo, e depois avaliamos diariamente esses pacientes para que eles possam ser monitorados e, se for o caso, então entramos com os medicamentos direcionados para a gripe A. E temos que lembrar também
que mesmo a gripe comum não se consegue curar uma gripe com menos de 5 dias. Então, fica aqui o alerta à população que tem a paciente. Isso é importante, né? Que a população às vezes fica estressada e quer que resolva o problema da noite para o dia, né, Júlio? Nem a gripe comum, nem a gripe A se consegue resultados excelentes de sintomatologia zero com menos de 3 a 5 dias. Então, fica uma solicitação para que tenha um pouquinho de paciência. Nós sabemos que é difícil, né? Nós queremos sempre estar bem. Com calma, né? Exatamente, mas as medidas são tomadas e nós temos que atender aos protocolos do Ministério da Saúde. Ô, Júlio, uma coisa que nós não falamos ainda é sobre a grávida. A grávida tem algum risco maior do que as outras pessoas? Tem risco para o feto? Você tem algum estudo sobre isso ou não? Para o feto não tem estudo nenhum ainda, por ser um vírus novo. Agora, para a grávida, realmente, a condição de grávida já leva a ela uma imunidade menor e, proporcionalmente, um risco maior de contrair a doença. Ô, Júlio, os hospitais têm alguma medida de segurança, alguma prevenção ou só isolamento mesmo no hospital com pacientes já confirmados o caso de H1N1? Nós solicitamos a todos os hospitais da cidade, tanto da rede privada quanto da rede pública, que deem uma atenção especial, foram criando alas de isolamento para atender aqueles casos onde a suspeita existe, né? Mesmo que não tenha confirmado o diagnóstico, mas com a suspeita, ficar isolado e ter todos os cuidados pertinentes ao isolamento. Ô, Júlio, antes de chamarmos o Dr. José lá no México, uma pergunta, a carne de porco, a pessoa pode comer ou tem risco de contrair a gripe suína? Não, pode comer à vontade, uma carninha de porco bem assada, né? Sem problema nenhum. Não tem só o risco, nome da gripe que é suína, só né? o nome da gripe que virou suína e que mudaram, né, rapidamente para a gripe A, até porque estava interferindo aí no consumo realmente de carne, né? Não tem nada que a os ver, porquinhos né, não tem nada com isso. Ô, Júlio, então vamos assistir então a entrevista, né? Vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo, que foi enviada para o México, né? Justamente para poder fazer uma pesquisa, uma entrevista com o médico infectologista lá, o Dr. José Bolio Rosado. Olá, doutor Luciano. O programa Saúde em Dia está aqui no México, em Cancún, numa das praias da Riviera Maya. Hoje o assunto é o vírus influenza H1N1. Iremos conversar com o médico infectologista José Bolio Rosado. Ele é médico infectologista. Trabalhou durante vários anos na saúde pública do México. Vamos até a clínica dele no centro de Cancún. Vamos lá? Bom, doutor Luciano, nós já estamos aqui agora na clínica do doutor José Bolio Rosado e nós vamos conversar com ele um pouquinho sobre a influenza. Ele foi diretor da saúde pública do estado de Cancún e o Alex, que vai me ajudar na tradução, ele vai poder falar um pouco mais da especialidade do doutor José. Bom, doutor José, muitas graças por recebê-los. Muito obrigado, doutor José. Poderiam explicar a nós outros como nos encontramos, como é que a gente se encontra hoje a nível dessa epidemia que está sendo muito grande no mundo e hoje em dia como Cancún se encontra, como o México se encontra? Claro, con mucho gusto, Alex. Buenos días tengan ustedes. Mire, el problema de salud pública de la influencia H1N1 es un problema real que existe en nuestro país. Los primeros casos aparecieron en la Ciudad de México y atacó a las gentes entre 20 y 40 años de edad, gentes que no habían tenido la experiencia de haber sufrido el contacto con el virus de la influenza de la pandemia de 1968 y gentes que no habían recibido la vacuna dentro del programa del Esquema Nacional de Vacunación. Es lo que nosotros conocemos como un bolsón de susceptibles, un grupo de gentes que no han tenido contacto con el virus y que lógicamente son más susceptibles a sufrir la enfermedad. Estos brotes en la Ciudad de México fueron controlados a duras penas porque la población de la Ciudad de México tiene un gran índice de hacinamiento. Al contrario de lo que es el Caribe mexicano, que es la ciudad de Cancún, aquí las medidas preventivas se aplicaron con toda oportunidad. La transmisión del virus es lógicamente mucho menor y mucho más fácil de controlar aplicando las medidas preventivas que podemos revisar más adelante. En este momento en la ciudad de Cancún no tenemos una transmisión activa de la enfermedad. La difusión de las medidas preventivas a través de todos los medios masivos de comunicación ha creado conciencia en la población y nos ha permitido a nosotros detectar oportunamente los casos que han salido y que se han demostrado que son positivos mediante estudios de laboratorio. Agora o Dr. José vai passar para a gente uma lista de recomendações que eles estão distribuindo para as pessoas também se prevenirem. La primera es no compartir vasos, cubiertos ni alimentos. No saludar de mano ni de beso,
Al toser o estornudar, cubrirse la boca con el ángulo del codo, ¿de acuerdo? No acudir innecesariamente a sitios concurridos y si es imposible de evitar, cúbrase la boca con un tapabocas. Si presenta algún síntoma sospechoso, cubra boca y nariz con un tapabocas y acuda al médico. Realizar el lavado frecuente de manos. Ventilar periódicamente las aulas y las oficinas. Mantener limpias las cubiertas de escritorios, material didáctico, equipos de cómputo y objetos de uso común. Consumir abundantes líquidos. Consumir frutas, cítricos de preferência e verduras e notificar à autoridade sanitária qualquer caso sospechoso. Bom, doutor José, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os brasileiros para vir para Cancún, porque aqui é um lugar seguro. Claro que sí, con mucho gusto. Doctor Luciano, le envío un cariñoso saludo desde Cancún y esperamos a todos los compañeros brasileños aquí en Cancún. Vengan a divertirse, vengan a este sol, a esta playa, a este lugar maravilloso de México que es totalmente seguro. Muitas graças. Bom, doutor Luciano, eu vou ficando por aqui, vou curtir mais um pouquinho aqui o Cancún, México. Um abraço, até a semana que vem. Érica Azevedo, direto do México, para o programa Saúde em Dia. Ô Júlio, então infelizmente chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Eu quero agradecê-lo pela presença, quero deixar o programa à sua disposição, que eu sei que você tem muita coisa, né, na Secretaria de Saúde, então à sua disposição. E quero parabenizá-lo também pela sua conduta ilibada, né, frente à Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado pela presença. E se quiser deixar algum recado para a população, Júlio? Quem tem a agradecer, Luciano, sou eu pela essa oportunidade, em nome da Secretaria Municipal de Saúde. E claro que colocamos sempre à disposição para qualquer outras informações da saúde pública da cidade. E lembrando que as informações passadas aí através da entrevista do México, né, são muito parecidas com aquilo que nós estamos fazendo, não só aqui em Poços de Caldas, mas também no Brasil como um todo. E fica também um alerta à população, uma vez que todas as informações divulgadas pela imprensa em relação à gripe são as informações corretas, são as informações que nós enviamos à Secretaria de Estado, ao Ministério da Saúde. Nós não temos nada para omitir em relação à população, muito pelo contrário, nós teremos a cada dia mais informação para que ninguém entre em pânico e nós possamos passar por essa crise da gripe A de uma forma bastante tranquila. Muito obrigado. Ô Júlio, muito obrigado mesmo pela presença e quero agradecer também ao médico infectologista mexicano, Dr. José Bolio Rosado, pela participação no programa Saúde em Dia e quero deixar um convite, né, para o Dr. José Bolio aparecer aqui no Brasil, vir até nosso programa, se for o caso. Um abraço, muito obrigado pela participação. Quero agradecer também o Alex, né, da Lomas Travel, que andou, né, com a nossa equipe, levou a nossa equipe, essa agência de turismo, levou a nossa equipe para o México, nossa repórter. Então, muito obrigado também ao Alex. Muito obrigado, doutor José Bolio, doutor José Júlio, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.